Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Estarei fazendo uma reflexão bíblica do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Gênesis e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, estamos nos aproximando do Natal, que é uma época festiva, uma época de muita esperança, né? No Natal, as árvores de Natal já estão a pleno vapor, as vendas no comércio, os shoppings já estão decorados. O meu filho já está cantando a música do Papai Noel. Olha só que maravilha. O moleque fica o tempo todo Papai Noel, Papai Noel. Aponta as reninhas lá do desenho, aponta a rena, fala Papai Noel, fica imitando a rena. É maravilhoso, né? O Natal, é uma época de esperança, é uma época de alegria, de felicidade. A gente fica já aguçado para poder comprar, poder ir para consumir, comprar os presentes de Natal, né? Hoje eu acordei de manhã, a minha esposa me deu bom dia e ela falou: tem uma coisa a falar com você. Eu falei: pode falar, meu amor. Temos que ver o presente que vamos comprar para a criança no Natal. Eu falei: peraí, depois a gente conversa sobre isso. Temos que ver os presentes que nós vamos comprar. Então ela quer comprar lá, já falou os presentes que ela quer comprar, cada um custa R$500, você já imagina. Eu falei: olha só aí o que ela está me arrumando. Mas o Natal é isso, o Natal é época de felicidade, é época de alegria. A gente fica esperando aquela festança no dia 24, no dia 25. A gente faz promessas que a gente vai comer tudo no Natal, não é isso? E depois no Ano Novo, no dia 1º, a gente vai fazer dieta. Mentira. Você sabe que é mentira. Não vai fazer nada. Se a gente for fazer a dieta, a gente vai fazer antes do Natal. Aí a gente fica querendo comer aquelas guloseimas no Natal, a rabanada, que é tradicional no nosso país, né? Eu só gosto de rabanada, aquela que não leva canela. Se tiver canela, eu não gosto. Então a minha sogra faz a rabanada separada para mim, só sem canela. Olha só que frescura, né? Que homem fresco. Faz a rabanada sem canela para eu poder comer a rabanada, Maria. Também não gosto não, Maria? Também não gosto da canela. Então vou lá na tua casa, hein, Maria? No Natal, para a gente poder, né, saborear daquela rabanada. Então a gente fica cheio de esperança, a gente faz projetos, a gente faz planos para o final do ano, para o ano que vem, para o ano 2025. A gente fala: no ano 2025 vai ser diferente, Deus vai trazer bênçãos na minha vida. A gente acredita nisso pela misericórdia dele. A gente faz um planejamento, que no ano 2025 eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Mas na realidade, irmãos, é que a nossa vida, em muitos aspectos, ela não vai ter uma mudança abrupta. Ela não vai ter uma mudança significativa. É importante a gente pensar que milagres podem acontecer. Deus pode agir com o seu sobrenatural. Mas milagres são coisas exponenciais. Milagres são coisas não usuais. O usual é que a gente continue fazendo os nossos mesmos enfrentamentos.
tendo as nossas lutas diárias, tendo os nossos problemas a serem resolvidos, tendo o percurso existencial, o processo de aperfeiçoamento. Isso é usual. Os tempos são difíceis. A gente não vive no filme da Barbie. Inclusive, no filme da Barbie deu problema também, né? Esse que é o problema. Ela vivia no mundo da fantasia e começou a gerar problema lá. A gente vive uma realidade onde nós temos que enfrentar problemas, onde nós temos desafios duríssimos a serem encarados. A nossa realidade é essa. Então, eu penso que é importante a gente ter essa reflexão para a gente poder ser orientado a enfrentar tempos difíceis. Porque o período que Paulo escreve a Timóteo essa carta era um tempo muito difícil. Paulo estava preso, condenado por crime contra o Estado romano, crime de sedição, um crime gravíssimo. Já havia feito a primeira audiência de instrução. No direito romano havia duas audiências, a audiência de instrução e a audiência de condenação. Ele já havia sido condenado na audiência de instrução, ele já estava condenado. Só precisava passar pela audiência de condenação para ser determinada a pena. E a pena foi determinada a Paulo, foi a pena de decapitação. Então ele estava prestes a morrer. Muitos acreditam que após ele ter escrito essa carta, ele morreu semanas após ter escrito essa carta aqui. Que quando Timóteo recebeu essa carta, muito provavelmente Paulo já estava até morto. E já tinha sido decapitado. Então Paulo está preparando Timóteo, que é o líder da igreja de Éfeso, o grande bispo das igrejas da região de Éfeso, está preparando para Timóteo e dizendo para Timóteo o seguinte: olha só, meu filho, preste atenção aqui. Não se alimente com falsas esperanças. Não seja otimista ao extremo. É importante a gente pensar que o otimismo é uma característica importante da nossa vida. A gente precisa ser otimista para fazer as coisas. Mas, além da gente ser otimista, a gente precisa ser realista. Nós precisamos ser otimistas, claro, mas a gente também precisa ser realista. Então, o que Paulo está fazendo aqui é dando um choque de realidade em Timóteo. Está dando um choque de realidade aí. Está falando assim: meu filho, os tempos serão difíceis. Os tempos serão nebulosos. A igreja será perseguida. A igreja será achincalhada. Haverá perseguição tanto de fora quanto de dentro. Os falsos mestres estão no meio de vocês. Prepare-se. Prepare-se para encarar a dura realidade que virá. Paulo ele é muito sincero aqui. Ele é muito transparente. Ele não diz para Timóteo que ele deveria ficar tranquilo, que aquela ventania brevemente iria passar. Ele não fala isso para Timóteo. Ele fala para Timóteo: prepare-se, fique tranquilo. Você vai enfrentar problemas. Você enfrentará calamidade. Mas Jesus Cristo está com você e guardará você de todo mal. Jesus Cristo está com você, de mãos dadas contigo, para poder te fortalecer para passar por esse momento nebuloso. Então perceba aqui nesse texto algumas orientações que são importantes para a gente poder aplicar na nossa realidade, para nós enfrentarmos tempos de dificuldade. Porque vai virar o ano, o oba-oba é certo, vai ter o oba-oba, mas vai virar o ano e a gente vai se deparar com a realidade. E muitos se frustram, porque depositam a esperança em elementos que são elementos irreais. Então, é importante a gente pensar aqui que esta realidade, ela está posta diante de nós, ela está posta diante de nós. A realidade de dificuldade, a realidade de enfrentamentos diários, ela está posta diante de nós. E uma coisa importante também da gente pensar é que a igreja, ela é a vida como ela é.
Na igreja, a gente vive até uma coisa meio de Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. A igreja, nós vivemos a vida exatamente como ela é. A gente faz as nossas reuniões de discipulado e às vezes os irmãos dão testemunhos nessas reuniões que eu fico assim, boquiaberto e pensando, isso aqui realmente é o que é a vida. A nossa existência com lutas, com enfrentamentos, com problemas a serem resolvidos, isso realmente é o que é a vida. Então Paulo está preparando Timóteo, falando assim, meu filho, se prepara que tempos difíceis virão. Tempos de dificuldade, tempos de lutas virão. Fique preparado, porque você precisa sobreviver. A igreja precisa sobreviver. Você precisa cumprir a missão que Deus determinou sobre a tua vida. Meus irmãos, nós temos uma missão. A nós foi comissionado uma missão. Deus comissionou uma missão para a gente. Nós precisamos cumprir essa missão. Mas se nós vivermos num conto de fadas, nós não iremos cumprir essa missão. A gente precisa preparar-se para fazer os enfrentamentos necessários. Os enfrentamentos que precisam ser feitos. Resistir às oposições e tratar as oposições. A gente precisa se preparar para isso. É isso que Paulo está tratando nesse texto aqui. Ele coloca um cenário muito real e também um cenário muito assustador. É um cenário real e um cenário assustador. Porque ele inicia dizendo, você precisa saber que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. O que é o último tempo? Você vai pensando assim, mas isso aí ele está falando para o futuro, não, ele está falando para o presente. Porque nessa perspectiva escatológica, a gente chama isso de escatologia, nessa perspectiva escatológica, esses últimos tempos, eles começaram com a encarnação de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que Jesus Cristo encarnou, a partir do momento que Jesus Cristo fez morada entre nós, os últimos tempos já começaram. Que é o tempo da grande dispersação. É o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. São os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E ele diz aqui que os últimos tempos serão tempos difíceis, é uma reflexão para o presente. Não é uma reflexão para o futuro, é uma reflexão para o presente. E ele coloca isso de maneira bastante clara, de maneira bastante objetiva, que esses tempos serão difíceis por causa da ação dos seres humanos. Porque os seres humanos serão maus. Os seres humanos terão deficiência moral na sua vida, terão deficiência moral na relação com o próximo, terão deficiência moral na relação com Deus, terão deficiência moral na relação com seus familiares e terão deficiência moral na relação com o dinheiro. Ele coloca uma série de características aqui dos seres humanos que são características reais, mas assustadoras. São características que nós lidamos no nosso tempo. Todas essas características colocadas aqui no texto bíblico por Paulo, lá no primeiro século, são características que nós lidamos no nosso tempo. Porque o mesmo problema do pecado que havia lá, o mesmo problema da depravação que havia naquele momento, existe no nosso tempo também. O mesmo problema está presente. O problema do egoísmo exacerbado. Pessoas extremamente egoístas. Pessoas extremamente egocêntricas. Adoradoras de si, que têm a si como ídolos. Pessoas extremamente individualistas. Pessoas sem afeição natural, que não se preocupam com o sofrimento humano. Na verdade, desdenham do sofrimento humano. Pessoas irreconciliáveis. Pessoas que não permitem-se ser corrigidas. Pessoas que acreditam que a sua realidade é a única realidade plausível. Que a sua realidade não pode estar errada. E por isso não existe espaço de diálogo. Esse cenário que Paulo pinta aqui é um cenário da realidade do nosso tempo. Da realidade da nossa existência. Seres humanos maus, seres humanos egoístas, desobedientes aos pais,
blasfemadores, ingratos. Tem uma lista aqui. Uma lista colocada diante de nós. E ele vai dizer, é importante a gente pensar também, porque uma coisa é você olhar para a sociedade e você enxergar essas características da sociedade. Você fala assim, não, ok, eu estou vendo isso, eu reconheço isso nos seres humanos, eu reconheço que os tempos são difíceis mesmo, que os tempos são complicados. Eu tenho essa consciência. Só que ele vai dizer aqui no versículo 5º uma coisa muito interessante. Ele vai falar aqui, ó, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Sabe o que é ter forma de piedade? Essas pessoas são religiosas. Elas expressam algum caráter de religiosidade. Pessoas com essas características estavam inseridas e eram membros regulares da igreja de Éfeso. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para o pastor daquela igreja. Pessoas com essas características eram membros regulares da igreja de Éfeso. E nós, infelizmente, identificamos pessoas com essas características também como membros regulares da igreja hoje. E a instrução que Paulo coloca nesse texto, aqui no versículo 5º, ele vai dizer assim, ó, fique longe também destes. Aí eu vou falar assim, então você está falando para expulsar todo mundo da igreja? Não. De forma alguma, irmãos. Agora, quando ele fala que a gente ficar longe, ele está dizendo o seguinte, que, em primeiro lugar, a igreja ela precisa desenvolver uma característica para enfrentar os tempos difíceis, que é uma característica muito importante, que essa igreja ela precisa ter resistência. Ela precisa ser uma igreja que resiste. Porque esses comportamentos não podem ser normalizados entre nós. Esses comportamentos não podem ser via de regra e padrão dentro do nosso contexto social. A gente não pode olhar para esses comportamentos e falar assim, a sociedade é assim, é desse jeito mesmo, nós temos que conviver com isso e encarar isso com naturalidade. Isso não é natural. A gente não pode olhar para esses comportamentos e tratar esses comportamentos como fosse referência para a gente. Afinal de contas, já que é uma norma social, você ser indiferente em relação ao sofrimento humano, então eu também vou ser indiferente em relação ao sofrimento humano. Então, o padrão de comportamento social não pode ser o padrão normatizado na sociedade. O padrão de comportamento social precisa ser o padrão expressado pelo Evangelho. A nossa referência não pode ser a referência que é posta diante da gente como comportamento social usual. A nossa referência tem que ser e precisa ser o comportamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aí que está a resistência da igreja. Comportar-se como Cristo. Porque se as pessoas são sem afeição natural, elas não se importam com o próximo, Cristo deu a vida por nós. Cristo, ele se importa conosco. Então, se Jesus se importa comigo, isso me leva a crer que eu preciso me importar com as pessoas. Se Jesus me ama e deu a vida na cruz por mim, isso me leva a crer que eu preciso amar as pessoas. O nosso referencial de comportamento, ele precisa ser permeado, ele precisa ser inundado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser transbordado do Evangelho. A igreja precisa demonstrar as marcas do Evangelho. Essa é a maior forma de resistência da igreja. Nós resistiremos os dias maus. Nós seremos treinados e habilitados para enfrentar os dias maus através da ação do Evangelho. O remédio para o fim dos problemas sociais, o remédio para o fim das desigualdades sociais, o remédio para o fim das injustiças humanas não está na filosofia, não está na política, não está na ação dos líderes mundiais, não está nos sistemas econômicos, o remédio está no Evangelho. Porque o Evangelho trata o pecado.
Os sistemas econômicos, políticos, sociais, eles não tratam o pecado. O evangelho trata o pecado. O padrão de enfrentamento e de normatização para que possamos sobreviver aos tempos difíceis, para que possamos produzir nos tempos difíceis, é viver a verdade do evangelho. E viver a verdade do evangelho significa ser imitador de Cristo. Porque o próprio Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, assim como sou imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo significa que nós vamos olhar para essa realidade, nós vamos olhar para essas dificuldades, nós vamos olhar para esse comportamento e vamos resistir a esse comportamento e procurar comportar-se assim como Cristo se comportou. Ah, mas o que você está falando para mim é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil. Ele está falando, nos últimos tempos vocês vão enfrentar dias difíceis. Mas a fórmula, o remédio para a gente poder fazer esse enfrentamento é comportar-se assim como Cristo se comportou. Porque este tipo de comportamento aqui, este tipo de padronização social, ela tem um resultado. Está aqui, ó, no versículo 6. Pois entre estes encontros que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é o resultado. O que estava acontecendo aqui? Na igreja de Éfeso havia um embrião de uma heresia que no final do século I e durante boa parte do século II assolou a igreja. Era uma heresia chamada gnosticismo. Na igreja de Éfeso, ao surgimento, o embrião desta heresia. O que o gnosticismo pregava? O gnosticismo dizia que os seres humanos foram criados por uma entidade imperfeita chamada Demiurgo, que Jesus Cristo não proporcionou redenção, que Jesus Cristo não proporcionou salvação, que nós estamos presos a um corpo, a uma matéria má, e que essa matéria precisa ser liberta. Os gnósticos afirmavam que haviam 3 classes de pessoas: os ílicos, que eram desprovidos de qualquer redenção, os psíquicos, que usufruíam de uma redenção inferior, e os pneumáticos, que através do acesso de uma revelação extraordinária, através de acesso de uma iniciação, de um revestimento especial de ensinamento, através de acesso a mistérios ocultos, esses seriam redimidos. Então, dentro do pensamento gnóstico, a redenção não é por Cristo, mas a redenção é pelo próprio conhecimento. Daí o nome gnosis, conhecimento. Os gnósticos negavam a redenção em Cristo. Por isso que os autores do Novo Testamento, principalmente nas cartas de João e nas cartas de Paulo, você vai ver eles falando o tempo todo que o evangelho é para todas as pessoas. O evangelho é para todos que creem. O evangelho é para todas as classes sociais. O evangelho é para todas as etnias. O evangelho é para todos os indivíduos. Porque os gnósticos diziam, o evangelho é somente para os especiais, não é para todos os indivíduos. E essa heresia, ela se desdobrava em 2 comportamentos. Ou, como eles acreditavam que o mal residia no corpo, eles eram dualistas, eles acreditavam que o mal residia no corpo e o bem residia no espírito. Então, tudo aquilo que estava relacionado ao corpo era mal. Daí a ideia de ressurreição de Cristo é absurda para eles, porque Cristo ressuscitou no seu próprio corpo. E Cristo foi o homem, 100% Deus, 100% homem e sem nenhum pecado. Ele foi salvo 100% pelas obras. Foi o único ser humano salvo pelas obras, foi Jesus Cristo, porque ele não pecou. Dentro da perspectiva gnóstica, isso era um absurdo, porque eles acreditavam que o mal residia no corpo, na matéria, e o bem estava no espírito. Dentro desse pensamento, havia 2 vertentes ali. As vertentes que defendiam o ascetismo, que para você se libertar do mal, da matéria, você precisava sacrificar o teu corpo, você precisava se autoflagelar, você precisava fazer uma dieta rigorosa, fazer muitos tempos de jejum para que o teu corpo adoecesse e você se libertasse o mais rápido possível da matéria que era má.
E havia uma outra corrente que defendia a libertinagem, que dizia o seguinte: entregue-se à devassidão, entregue-se aos prazeres da vida, entregue-se à luxúria, que aí o teu corpo vai ficar doente mais rápido e você vai se libertar dessa matéria má. Esses mestres que defendiam a devassidão, eles estavam dentro da igreja de Éfeso, entrando na casa das pessoas e seduzindo as mulheres. Eles estavam fazendo exatamente isso. Até o ponto de Paulo ter que tomar uma medida drástica. Falar assim, ó, as mulheres não falem mais dentro da igreja, elas fiquem em silêncio. Paulo tem que proteger as mulheres. Porque tem gente que não sabe interpretar o negócio, não estuda, não conhece, aí fala assim, Paulo era machista. Ele mandou as mulheres calarem a boca na igreja, ele era machista. Queridos, Paulo não era machista, Paulo estava protegendo as mulheres. As mulheres estavam vulneráveis, eles viviam num contexto social onde os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. As mulheres estavam vulneráveis. Paulo estava protegendo as mulheres. Porque havia esses abutres infiltrados dentro da igreja de Éfeso, fazendo sedução de maneira rapina, fazendo sedução de maneira rastaquara nas mulheres. Eles estavam ali. E por que eles estavam fazendo isso? Agora nós precisamos fazer a devida transposição cultural correta. Por que eles estavam fazendo isso? Vamos pensar o seguinte. Existe uma proposta hoje no Congresso Nacional Brasileiro, não quero entrar no mérito aqui se é uma proposta boa, se é uma proposta ruim, se vai dar certo, se vai dar errado, se é nocivo, se é bem, de redução da jornada de trabalho, de 6 dias trabalhados para 1 de folga, para 4 dias trabalhados e 3 dias de folga. Existe uma proposta hoje no Congresso Nacional. Os defensores dessa proposta vão dizer que as pessoas precisam de mais tempo livre para poder pensar, para poder refletir, para poder ter lazer, enfim, para poder viver. Precisam de mais tempo livre. Agora, independentemente se nós estamos folgando o dia ou se nós estamos folgando 3 dias, o que nós estamos fazendo no nosso tempo livre? Pois eu vou falar assim, mas pastor, dentro da minha casa, esse tipo de coisa não entra não. Entra assim aqui, ó. Está entrando. As ideias perniciosas e nocivas estão entrando dentro da nossa casa. As ideias perniciosas e nocivas estão na mão dos nossos filhos adolescentes. Os nossos filhos adolescentes têm celular, a ideia perniciosa e nociva está ali na mão deles. As ideias perniciosas e nocivas estão entrando na nossa mão. Nós estamos tendo acesso a elas. Essas ideias já inundaram, elas estão presentes entre nós. Convencendo que pecado não é pecado. Por que ele vai dizer aqui que as mulheres elas estavam sobrecarregadas de pecados e indo atrás de novidades? Isso aqui significava que elas estavam sendo apontadas de forma adequada dentro da igreja pelos seus pecados, e os mestres gnósticos estavam dizendo, não, aquilo que eles dizem que é pecado, na verdade não é pecado, é virtude, que você precisa pecar para você se libertar da tua matéria. Então o que está sendo ensinado hoje, que pecado não é pecado. E as pessoas estão sendo convencidas disso. Então, o segundo ponto que eu quero tratar com você nesta manhã é que para nós enfrentarmos os tempos difíceis, para nós enfrentarmos esses períodos de dificuldade, nós precisamos de uma coisa muito bem consolidada na história da igreja. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos ser discipulados. O que nós estamos fazendo nos nossos tempos de lazer, nos nossos tempos ociosos, no nosso tempo que a gente tem acesso à informação, o que nós estamos fazendo? Quem são os nossos discipuladores? Quem são as nossas referências de pensamento? Quem são os nossos modelos a serem imitados? Quais são as pessoas que estão influenciando a gente? Quem são os nossos influências? Nós precisamos urgentemente de um discipulado. A igreja precisa ser discipulada. A igreja precisa olhar para a sua realidade e perceber na sua realidade os problemas que existem, a perniciosidade e buscar informações adequadas, corretas, que expressam a verdade da palavra da Sagrada Escritura. E essas informações elas virão através do discipular, através da mentoria. Quem são os nossos mentores? Quem a gente está se orientando? Eu recebi a informação que me deixou muito feliz e ao mesmo tempo me deixou um pouco preocupado. A informação é o seguinte: que existem meninas nessa igreja aqui, meninas e jovens senhoras, muito interessadas pela aprendizagem da Sagrada Escritura.
meninas e jovens senhoras críticas, meninas e jovens senhoras refletindo sobre a palavra de Deus, interessadas sobre aquilo que a palavra de Deus expressa. Isso me deixou feliz. Mas por que me deixou preocupado? Onde é que estão essas garotas? Minha querida, o que vocês estão esperando para poder emergir? Aqui na igreja vai ter espaço suficiente para que a verdade do evangelho seja ensinada. Porque se a gente não ensinar a verdade do evangelho, vai ter pessoas ensinando outras verdades, que não é a verdade do evangelho. Então a gente resiste a esse processo avassalador de convencimento diabólico com a verdade do evangelho. A vacina, o remédio sempre está no evangelho. E esse remédio só será aplicado quando nós nos dedicarmos intensamente ao discipulado. Sabe o que é o discipulado? Foi aquilo que eu falei no início aqui para os homens aqui. A gente precisa de andar junto. A gente precisa que as nossas referências sejam referências sociais adequadas e saudáveis. As nossas referências precisam ser referências cristãs. Os nossos modelos de imitação precisam ser modelos de imitação cristãos. As nossas referências precisam ser as referências expressas na Sagrada Escritura, com as suas falhas e com as suas virtudes. Essas são as nossas referências. O Evangelho precisa estar enraizado na nossa existência, para que Deus possa ser glorificado no nosso meio. Aí, ele vai dizer que através do discipulado, essas pessoas, esses falsos mestres, eles serão desmascarados. Versículo 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados contra a fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Ele vai usar uma figura aqui do Antigo Testamento, muito conhecida, que é a figura desses dois magos que haviam ali no meio do povo de Israel. Quando Deus resolveu libertar o seu povo do Egito, esses magos reproduziram alguns milagres que Moisés proporcionou. Moisés transformou seu cajado em serpente, esses magos, através de feitiçaria, através de truque, através de enganação, eles também transformaram o cajado em serpente. Esses magos, quando Deus transformou as águas do Egito em sangue, esses magos também conseguiram transformar a água em sangue. E assim eles enganaram o povo, enganaram os egípcios, dizendo que o que Moisés fazia, o que Deus estava fazendo era fraude. Só que quando veio o piolho, eles não conseguiram resistir ao piolho porque eles pegaram o piolho. Já arrebentou com eles. Quando veio as úlceras, eles não conseguiram reproduzir as úlceras, porque as úlceras estavam neles. Então eles ficaram desmascarados. Então, para a gente enfrentar esse tempo de calamidade, é importante a gente ter a consciência da serenidade. É nós mantermos a nossa posição de resistência, a gente fazer o nosso discipulado e manter a nossa serenidade. Sabe por quê? Porque essas desvirtuações, elas serão reveladas. Elas vão aparecer. E quando a gente mantém a nossa serenidade, a gente não é contaminado com essas desvirtuações. Porque elas serão expostas, elas serão desacreditadas. E aqueles que compraram a ideia serão humilhados e sairão arrebentados. Então, para a gente enfrentar esses tempos de dificuldade, a gente precisa de serenidade. Serenidade de manter a nossa posição e pensar o seguinte: está difícil, está complicado, nós vamos enfrentar, mas uma hora vai passar. E quem vai sobreviver é a igreja gloriosa e triunfante, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa irá sobreviver. E a igreja triunfante, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu e você. Nós iremos sobreviver. Porque Deus está conosco e jamais nos abandonará.
Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.